Olá, Barbosa. Olá, telespectadores do TV News. Estamos começando mais um quadro do Raquel Rocha Entrevista. O meu convidado de hoje é Alberto Bezerra, cirurgião dentista e um grande poeta. E é sobre a vida dele, sobre a trajetória, como ele se apaixonou pela literatura que a gente vai falar hoje. Alberto, primeiro, muito obrigada mesmo por você estar aqui hoje. Não foi fácil marcar a gente. E outra coisa, eu estou conhecendo pessoalmente Alberto hoje. Eu o conhecia através dos seus poemas, que é uma ótima forma de conhecer as pessoas através da sua obra. Eu fico tão feliz quando alguém que é apresentado a mim fala que já viu um filme meu, eu falo pronto, então você já conhece um pouco de mim, porque sempre tem um pouco da gente na nossa obra. E eu já conhecia os seus poemas e hoje estou tendo aqui a oportunidade de te conhecer pessoalmente junto com quem está nos assistindo. Muito obrigada. Estou às suas ordens e a honra é minha estar aqui presente com você. Pois é, quem segue Alberto nas redes sociais, eu acho que já viu os sonetos que ele escreve, de muita qualidade. Inclusive mandei os seus sonetos para algumas pessoas e todo mundo achou a sua escrita de muita qualidade. Escrever soneto não é fácil, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Mas eu queria começar falando mesmo sobre você, sobre sua história. Você é itabunense? Onde você nasceu, Alberto? Eu sou de Itabuna, nasci aqui. Meu pai veio para cá com 1 ano de idade de Sergipe, mas cresceu itabunense. E eu nasci aqui em Itabuna e... Sua infância foi em Itabuna? Foi toda aqui em Itabuna, mas eu saí daqui para estudar fora aos 13 anos de idade e voltei já depois de pós-graduação. Então morou aqui até os 13. Seu pai fazia o quê, Alberto? Meu pai era... Bom, quando eu estava estudando, meu pai era comerciante aqui na cidade, mas meu pai advém de uma família de poucos recursos, pobre. Meu avô era carpinteiro e meu pai tinha até o 5º ano primário, só fez. E isso já foi uma conspiração para mim, porque meu pai era, apesar da pouca formação, a educação formal que ele teve foi muito pouca, mas era um autodidata que lia praticamente todos os dias, tinha uma biblioteca dentro de casa, e daí começou, inclusive, a me despertar para a leitura e me despertar para literatura também, né? Em casa, com seu pai, que só tinha até o 5º ano. Só tinha até o 5º ano primário, mas ele era um grande leitor voraz, que lia todos os dias, entendeu? Tinha o maior prazer com a leitura, e principalmente nessa área da filosofia, nessa área das humanas, ciências humanas, né? Ele gostava muito e era um autodidata. E a palavra ensina e o exemplo arrasta. Exatamente. E ele tinha, por conta dessa pouca formação de educação formal dele, ele praticamente empenhou toda a vida dele para dar a melhor educação possível aos filhos, né? Inclusive com grande sacrifício pessoal. Quantos filhos você teve? Eu e mais 3 mulheres depois de mim. Você, eu sou mais só velho, você de sou mais homem. velho. E com grande sacrifício pessoal, ele... Para dar educação para formal. Os filhos. Sua mãe também gostava de ler? Minha mãe menos, meu pai, era mais meu pai, que era um leitor Nem voraz. tempo, né? Com 4 filhos. 4 filhos, Meu pai era... Todas as atribuições do que a mulher tinha antigamente, né? Exatamente. Acho que não sobrava muito tempo. Então, você cresceu em uma Itabuna, que era uma outra cidade, né? Eu estava até lendo mais cedo, até comigo, olha, Águas de Meu Rio, de Ciro de Matos, em que ele vai falando sobre esse rio cachoeira da infância dele. Esse livro é muito bonito, mas como é que você descreve Itabuna da sua infância? Itabuna era aquela cidade em que a gente ia para a rua e conhecia praticamente todo mundo se cumprimentava, conhecia os vizinhos. A minha porta de casa, eu me lembro, eu morava na Paulino Vieira. Na Paulino Vieira. A porta de casa ficava aberta o dia todo, era só empurrar a porta e entrar, entendeu? A Cinquentenário ainda era de terra? Não, já era calçada. Já era calçada. Mas era uma cidade que a gente... Minha infância toda, primeira infância, foi na Paulino Vieira. E era uma turma de meninos, saía para brincar de noite e voltava todo mundo ralado, sujo de lama, sujo de terra. Era muito gostosa. A Beira Rio ainda não tinha aquele cais, entendeu? Mas na sua época já não podia tomar banho de rio, né? Não. O banho de rio era mais reservado. Geralmente não. Mas foi uma infância muito boa. Agora eu saí de Itabuna com 13 anos de idade, né? Eu só fiquei aqui até
Até os até os 13. 13 E anos. foi estudar Fui fora. estudar em Jaguaquara. Jaguaquara. No Onde eu colégio. conheci o segundo grande mestre, que foi o Mário Moreira. O primeiro foi quem? Carlos de Bois? Não, o primeiro mestre meu foi meu pai. Ah, seu né? pai. É, claro, Da claro. literatura. Adorei. Depois, o grande segundo mestre foi o Mário Moreira, que Ah. até hoje tenho grandes recordações dele, da maneira como ele nos encantava e se encantava com a literatura, né? Uhum. Em que ano você foi estudar no Taylor Egídio, em 1970, Jaguaquara? 1970. Quarta série do ginásio na época. Isso. Não tinha aqui, Eu ia para o internato no 2 de Julho, o Colégio 2 de Julho, que era famoso na época. Sim. E nesse ano, exatamente, acabou o internato do 2 de Julho. Não tinha mais internato em Salvador. Meu pai não ia me mandar, naquela época, um menino de 13 anos para Salvador, sozinho. Nesse ínter, eu soube da existência, através de alguns amigos, Do de um Taylor excelente Egídio. colégio que tinha em Jaguaquara, que era de uma orientação religiosa, inclusive, Isso. né? Dois pastores batistas Exatamente, pastores franceses. batistas, de pessoas de Itabuna que estudavam lá, fizeram ótimas referências. E eu consegui convencer meu pai a me mandar para lá. Pro E Taylor aí eu Egídio. fui para lá, fiquei 2 anos lá, fiz a quarta série de ginásio, o primeiro científico. Quando terminei o primeiro científico, 3 primos meus, de primeiro grau, mais velhos, passaram coincidentemente no vestibular em Salvador, 2 para medicina e 1 para arquitetura. E como eles iriam para Salvador, aí meu pai disse: agora você pode ir que você vai com seus primos, Vai morarem morar juntos com lá em seus Salvador. primos. Então E aí você nós estudou em fomos pra Jaguaquara, no 2 Taylor anos. Egídio, por 2 2 anos. anos. E foi algo marcante na sua vida. Muito É porque não marcante. só estudou, né? Você morou, você viveu. Exatamente, Você era internato, viveu, né? Era Internato. em regime de internato. E foi uma experiência que eu guardo comigo boa até hoje. Pelos professores que eu tive, pelas amizades que fiz. E desse lado da... Dormia em beliche, Como? dormia em beliche, não era? Exatamente. Aqueles quartos com o piso todo de madeira. Não, de cerâmica, Já cerâmica. Mas aquela cerâmica antiga, de barro de telha, né? De barro de barro telha. de telha, É porque cerâmica tem uma antiga. parte do internato que eles preservaram, pelo menos enquanto eu estava lá no Taylor Egídio, que tinha o piso todo de madeira, né? Mas é porque o internato feminino era diferente do masculino. claro, Eram 2 internatos separados completamente. Tinha que ser. Exatamente. Pode ter sido feminino esse exato. que eu visitei. E lá você conheceu a biblioteca do Colégio Taylor Egídio, né? Que é uma Conheci. biblioteca Exato. riquíssima. E conheci o professor Mário Moreira, né? Que Conheci é o professor grande Mário mestre Moreira. pra mim, uma pessoa assim... Ele era seu professor de meu latim, professor. que ele dava aula de Não, latim. era meu professor de português. Ah, E coincidentemente ele tinha 2 filhos, um casal de gêmeos, sim. Letícia e Mário Júnior. E os 2 eram meus colegas de sala. Eu fui da turma dos filhos dele, inclusive, né? Durante os 2 anos que estive lá com o professor Mário Moreira. E encantava a maneira como ele encarava a nossa literatura, a língua portuguesa. Eu depois que comecei a conversar com o Alberto, a gente descobriu isso em comum. Eu vi um poema que ele escreveu para Mário Moreira. E Mário Moreira é uma pessoa também que eu guardo no meu coração com um carinho enorme. Um dos maiores educadores que eu já conheci na minha vida e seres humanos. Ele era muito humano. Assim, eu tenho uma história com Mário Moreira que eu não vou contar aqui para eu não ficar chorando na TV, porque realmente é muito emocionante, assim, do ser humano fantástico que ele era. Quando eu estudei no Taylor Egídio, já foi na década de 90, ele não estava mais em sala de aula por conta da idade avançada. Mas ele continuava na escola porque o Taylor, ele tinha essa característica, né, as pessoas chegavam lá jovens e ficavam por toda a vida. E ele, nessa época, ele trabalhava na secretaria e quando algum professor faltava, ele ia para a sala de aula substituir o professor. E ele ia para a sala de aula falar sobre a língua portuguesa. Para mim é um privilégio ter ouvido Mário Moreira falar sobre a língua portuguesa. E aí ele ia falando da origem das palavras. Ele tinha um profundo conhecimento de etimologia, não é?
E eu me recordo dessas aulas que eu assisti com a Mário Moreira, assim, e me sinto muito privilegiada por ter tido essa oportunidade de tê-lo substituindo quando algum professor adoecia ou faltava por algum motivo. E eu imagino assim a sua experiência de tê-lo todos os dias em sala de aula e o tanto que você deve ter aprendido com ele. Inclusive, apesar de eu não ser batista, minha formação, mas aos dias domingo era franqueado que os alunos participassem do culto batista, que fica próximo da igreja. E ele tinha, vamos dizer, por hábito, aos domingos, falar no púlpito da igreja. E era um momento prazeroso ouvir ele falar, fora de aula, sobre alguma coisa ligada à religião dele, mas ele falava muito bem, ele tinha uma oratória maravilhosa, daquela que todo mundo ficava em silêncio para não perder nenhuma palavra do que ele falava. Era como um imã, atraía a atenção das pessoas pela sua capacidade de oratória e a beleza das palavras que ele dizia, né? E ele falando com você, assim, corriqueiramente, informalmente, mas com zelo, com apuro pela língua portuguesa, né? Uma colocação pronominal impecável. Conversar com Mário Moreira já era uma aula. Conversar com Mário Moreira. Quando eu estudei no Taylor Egídio, eu fui estudar na quinta série, antes era quinta série, que agora mudou, né? Mas a gente tinha a quarta série, quinta série, depois até a oitava, né? Quinta série já era considerado ginásio, eu cheguei lá na quinta e fiquei até terminar o ensino médio. Inclusive, Alberto, o meu pai, ele foi morar em Jaguaquara para a gente poder estudar no Colégio Taylor Egídio. De tão conhecido que esse colégio era na região, pela qualidade, né, do ensino. Nós morávamos numa outra cidade e meu pai se mudou para Jaguaquara porque ele tinha 3 filhas. E na minha época já não existia mais o internato, então ele mudou a vida dele, né, para poder a gente ter acesso a uma educação de qualidade, algo semelhante ao esforço que seu pai fez. E lá, quando eu entrei no colégio, já tinha aquele grupo que estava lá desde o início, desde pequenininho, era um grupo que se conhecia, e quando você chega assim de fora, você se sente assim, um peixe fora d'água. Era bem complicado, eu não socializei muito bem. Eu fiquei muito, muito reclusa, muito isolada do grupo, né? Me sentia muito sozinha. O grupo também não fez questão de me acolher, então acho que juntaram as duas coisas. Eu, bichinho do mato, e o grupo que estava lá já se conhecia. E eu comecei a me refugiar na biblioteca do Taylor Egídio. E o que eu digo? Às vezes aquilo que pode ter sido uma coisa, né, a pior coisa da sua vida, pode também ter sido a melhor coisa da sua vida. Que bom que eu tive essa fase, sabe? De estar lá, isolada, sofrendo, me sentindo sozinha, me sentindo, né, não pertencente àquele grupo, que eu pude me refugiar na biblioteca e ter os livros como os meus melhores amigos. E por muitos anos eles continuam sendo meus grandes amigos. Hoje eu tenho amigos verdadeiros. Mas depois eu até fiz amigos, na sexta série eu já tinha meu grupinho, mas nunca perdi essa relação que eu tenho com os livros, que é uma relação de profundo afeto. E para sair do colégio e ir para a biblioteca, você conhece aquele trajetinho, né? A gente passava em frente à secretaria e constantemente Mário Moreira estava lá. E quando eu voltava com os livros da biblioteca, ele sempre me chamava para ver os livros que eu estava levando, para fazer considerações sobre os livros, e aí a gente falava sobre literatura. E eu não tinha noção, assim, eu sabia que ele era o homem da secretaria, né? Mas não tinha noção ainda da grandeza daquele homem, e eu fui descobrindo no contato com ele, né? Ninguém tinha falado, olha, um grande professor está trabalhando na secretaria. Esse poema que eu fiz para ele, você retrata alguns episódios, vamos ver se tento resumir. Vamos tentar ler o poema, você consegue achá-lo facilmente? A gente não programou, mas aqui a gente não programa nada. Todo mundo que assiste aqui o nosso programa, a TVI, sabe que aqui a gente faz tudo de verdade, de coração. Mas é um poema muito bonito. Tá na nossa conversa aqui, ó, do mestre Mário Moreira. Achou já? Já.
com jeitos de contar uma história. Vou deixar que você leia. Vou deixar que você leia. Inesquecível professor de português do Colégio Taylor Egídio, Jaguaquara, Bahia. Infelizmente faleceu há alguns anos. Eu senti muito a morte dele, embora eu já estivesse aqui. Eu terminei o ensino médio em 98, ingressei aqui na UESC em 99. Aqui cheguei, aqui fiquei, aqui casei, encontrei meu esposo na primeira semana de aula na UESC. Aqui tive minhas filhas, plantei minhas árvores. Na nossa conversa, também achei na nossa conversa. Hoje me considero grapiúna, mas assim, uma profunda gratidão por esse período da minha vida e por ter conhecido pessoas como Mário Moreira, Estelinha de Bois também. Mas vamos lá. Do mestre Mário Moreira. Com jeitos de contar uma história, de suspense ou grande curiosidade. Tal o entusiasmo em prereptória, não falar reto sempre à vontade. Mas era das letras que falava, ensinando do seu correto arrumar, fazendo da brincadeira gostosa, por cada uma no seu devido lugar. Dizia das regras que se carece, do escrever correto e pontuado, de não se trocar o Z por S, do compor um trecho com cuidado. Ao encontrar uma sentença refinada, dava-se ao prazer de uma iguaria, saboreando em gula desarvorada, como se isso lhe bastasse para o dia. E tratava com carinho singular os tomos dos romances que nos lia. Dos Machados, os Abreus ou Alencar, cada palavra com ares de extasia. O português era com parte constante, parece das suas noites e dias, tendo como joias no instante tantos livros de romances e poesia. Mas não lhe bastava o simples plantar, aprazia-lhe o germinar persistente, ver dos brotos o romper das terras, há de vir árvores das suas sementes. Nossa. Para o mestre Mário Moreira. Você escreveu após o falecimento dele ou foi ele em vida Foi bem ainda? depois. Isso foi... Ele não chegou a Não, a filha dele só sim. No outro plano superior. O filho dele, infelizmente, esse que foi meu colega, faleceu até aqui em Itabuna, num acidente de moto, passeando em Itapetinga. Vocês mantiveram... Teve um acidente. Mas depois contato por toda a vida. Letícia hoje é uma pesquisadora, é médica, pesquisadora nos Estados Unidos. E nós mantemos contato através de redes sociais, né? E eu mandei para ela esse poema, ela ficou muito emocionada. Porque realmente o poema não está à altura do que era Mário Moreira. mas é uma homenagem pelo coração. Mas é uma homenagem muito bonita mesmo. Eu também sou muito grata por ter conhecido Mário Moreira, por ter estudado no Colégio Taylor Egídio, ter feito toda a minha formação lá. E conhecido pessoas também como Estelinha de Bois. Não sei se na sua época ela já era professora. Tinha Estela Câmara de Bois, que era a esposa de Carlos de Bois. E a filha. Estelinha era filha. Isso, Estelinha era filha. Conheci todos. O pai, a mãe e a filha. Eu conheci também, estive no enterro de Carlos de Bois, a gente fez um cortejo e eu participei do cortejo. Na minha época, Carlos de Bois era o diretor do colégio, não era? Ele era o diretor na sua época. Na minha época era já a Estelinha, a filha dele. É coisa que foi passando, né? Exatamente. De pai para filho, ele já tinha uma certa idade, mas ele estava sempre lá pela escola, mas ele já estava realmente com a idade avançada. Mas era uma referência de moral e intelectual da região. Sim. Moral e intelectual. Grande professor Carlos de Bois. E é isso. Professora Estela Câmara de Bois faleceu, professor Carlos de Bois faleceu, Mário Moreira faleceu, nossa querida Estelinha faleceu. Né? Todas essas pessoas aí estão num plano superior de muita luz e fica aqui nossa gratidão. Mas então, sua paixão pela literatura começou em casa e quando você foi para o Taylor Egídio, lá você estava rodeado exatamente. de referências. Outro episódio muito interessante que eu gostaria até de deixar como testemunho aqui para a juventude, que foi um grande personagem que foi importante em minha vida, nesse aspecto, foi o médico cirurgião plástico Ivo Pitangui.
por incrível que pareça. Parece que a vida conspirou Sim. para que eu vivenciasse o momento e interpretasse dessa forma o momento que eu assisti dele. Eu, quando tinha 17 anos, passei no vestibular e estava de férias aqui em Itabuna. E na televisão, naquela época, as coisas aconteciam mais cedo. E iria ter uma entrevista na televisão com o cirurgião Ivo Pitangui. Para aqueles que o conhecem, dispensa apresentações, ele já faleceu. E para os jovens que não conhecem, dizer que foi um dos maiores cirurgiões plásticos do mundo. Não foi do Brasil, foi do mundo. Pessoas do mundo inteiro do mundo inteiro viriam para o Brasil, artistas de cinema, de Hollywood, corredores de Fórmula 1 acidentados, se operar e recuperar com ele. E além do mais, ele tinha um trabalho social também muito grande nesse sentido de acudir as pessoas mutiladas que sem condições financeiras de operar, e ele fazia isso também. E gozado. Houve esse episódio, subliminarmente, eu aprendi uma lição muito importante na minha vida. Ainda bem que aos 17 anos, eu ainda tinha muito tempo pela frente, e eu me interessei em assistir essa entrevista de Ivo Pitangui. E o que foi mais impressionante é que eu esperava uma coisa e vi outra. Porque eu esperava que eles fossem falar de medicina, do trabalho dele na cirurgia plástica. Ele era um grande professor de residências médicas. E foi a única coisa que ele não falou na entrevista, foi sobre medicina. Ele falou de história, de arte, de música, de viagem, de cultura, filosofia. E aquilo ali eu assisti e tomei aquele impacto. E eu aprendi com aquilo dizendo o seguinte: ele não é médico. Medicina é a profissão dele. Ele é um cidadão do mundo. Então, eu aprendi naquele momento que a gente não precisa ser especialista em tudo, mas a gente precisa conhecer tudo. A gente precisa saber um pouco de filosofia, um pouco de arte, um pouco de história, saber de onde vêm nossas raízes, de onde nós viemos, a maneira como se desenvolveu a evolução da humanidade, os grandes feitos, os grandes acontecimentos, por exemplo, Revolução Francesa, Revolução Industrial, o descobrimento do Novo Mundo, o início da civilização lá na Pérsia, tudo, enfim, e também a filosofia, a época socrática, da Grécia. Desde os pré-socráticos, né? O pré-socrático e antes do pré-socráticos, a mitologia grega, que é altamente interessante. Altamente interessante. A mitologia grega, que ela tem muita mensagem. Tentando explicar a origem do mundo, e muita mensagem subliminar ali dentro, né? Que é muito interessante. Então, com aquilo ali, eu aprendi e enxerguei que o sucesso dele não era só pelo fato dele dominar a situação, era também pela pessoa que ele era. Era o tipo de homem que chegasse em qualquer ambiente, ele tinha assunto para conversar. Conseguia conversar sobre qualquer assunto. Qualquer assunto. Mas eu sou dentista, eu exerço a odontologia. Exato, porque as pessoas acham que você só vai se interessar ali pela sua profissão. Absolutamente não, jamais. Eu sou um cidadão antes disso. Isso. Entendeu? Então eu tenho que conhecer, eu tenho que saber conversar, eu tenho que saber chegar no lugar, participar de qualquer tipo de assunto. E você gosta de ler sobre tudo? Ah, gosto. Eu tenho e tenho algumas paixões, lógico, né? Eu tenho algumas paixões que posso revelar. Ótimo. além da poesia. Além da poesia. Eu gosto muito. Você vai agora ficar boba. Eu gosto de física de partículas. É mesmo? Cosmologia. Nossa. Filosofia. Também história. amo filosofia. Então, por exemplo, eu praticamente vou confidenciar aqui. Eu não assisto praticamente TV aberta em casa. Eu assisto somente canais culturais. Correto? Discovery, History Channel e alguns outros tipos desse mesmo formato, como também a TVI, né? Digamos assim, e que traz alguma coisa de cultura, porque eu não tenho paciência para escutar certas coisas. Aquele entretenimento vazio que não te acrescenta em nada, não é? Você perde seu tempo, olha para trás e não ficou nada. Entendeu? Então eu gosto de ver sobre o mundo selvagem, o mundo animal, na televisão, tudo isso. Mas eu gosto muito de estudar, por incrível que pareça, física de partículas e cosmologia. Não é, como é que se diz? Não é astrologia. Astrologia, não, entendeu? É cosmologia ligada à astronomia, mas especificamente cosmologia, formação do universo, etc. e tal. Eu gosto muito dessa área, leio bastante sobre isso.
tenho minhas teorias, tenho minhas discussões, sou amigo, inclusive, de professores externamente dessa área das redes sociais, conversamos, mantemos algum contato, entendeu? E para mim aquilo não é leitura, não é estudo, para mim aquilo é um É prazer, é um momento de prazer. prazer. Minha mulher fica falando que eu vou dormir escutando essas coisas, ela não entende. Como é que você consegue relaxar? Eu digo, pois é assim que eu relaxo. Você é uma pessoa de muitos interesses. Existem os testes vocacionais hoje, né? Que a gente, na psicologia, a gente aplica ali para os adolescentes para direcioná-los, né? Eu, antes de aplicar qualquer teste, antes de dar um remédio, por exemplo, para minhas filhas, eu experimentava para sentir o gosto, né? Eu sou assim. E antes de aplicar qualquer teste num paciente, eu sempre faço o teste. Quando eu fiz esse teste, apareceu assim, tipo, deu um bug no teste, porque eram muitas as áreas, tudo, você se interessa por tal área, me interessa, porque eu sou também, assim, uma curiosa sobre tudo, sabe, tudo, matemática, poxa, eu li O Homem que Calculava, de Malbatarran, fiquei encantada com a matemática. A gente estava na época numa palestra, quem deu esse resultado é porque não sabe o que era a vida. Eu fiquei pensando numa das maiores mentes de todos os tempos, que foi Leonardo da Vinci, que é uma das mentes mais brilhantes de todos os tempos. Leonardo da Vinci, ele não foi só o pintor da Mona Lisa, da Santa Ceia. Ele tem trabalhos na área da medicina, ele desenhou um bebê no útero da mãe, naquela posição fetal. Ele tem trabalhos na área da engenharia. Ele era uma pessoa que ele alguns foi museus genial em diversas áreas, Leonardo da Vinci. Exato. Eu conheci, inclusive, os museus e os projetos dele da área da engenharia mecânica. Da engenharia O mecânica. helicóptero, na época, ele concebeu a ideia do helicóptero, né? Eu acho que o balão também, ele fez as pontes levadiças. Ele era genial em todas as áreas do conhecimento. E hoje, se uma pessoa se interessar por todas as áreas, é como se ela não soubesse o que quer da vida, enfim. É complicado, mas eu sou uma pessoa assim que eu tenho curiosidade sobre tudo. E a gente não precisa ser especialista. Não, lógico, mas eu sou uma eterna aprendiz. Eu me considero uma eterna aprendiz. Eu queria ter mais tempo. A gente tem mais consciência da nossa ignorância. Do quanto a gente não sabe. Eu estou no mestrado e eu falo, gente, quanto mais eu leio, mais eu sinto que eu preciso ler. E assim, bate uma angústia, porque eu falo, será que eu vou ter tempo de vida para ler tudo que eu quero ler? Para saber sobre tudo que eu quero saber? Mas enfim, como é que começou a parte do Alberto leitor? Como é que começa essa parte do Alberto escritor, Alberto poeta? Bom, começou quando, que eu me recordo, começou quando eu saí do Telegide, fui para Salvador e comecei a falar sobre poemas e fiz os meus primeiros ensaios na área da poesia. Sim. Depois, absorvido por outras áreas, eu acabei perdendo um pouco o foco e me distanciei um pouco. Sim. Me formei, comecei novamente a me interessar também pela poesia. Infelizmente, esse grande pai, meu grande mestre, eu perdi aos 52 anos de idade, ele tinha. Novo. 6 meses depois que eu voltei para Itabuna. Muito novo, seu pai faleceu. E aí eu tive que assumir responsabilidades. Porque você era o mais velho. Era o mais velho, minha mãe não tinha conhecimento de nada. Com 3 irmãs mais novas. 3 irmãs mais novas estudando em Salvador. Nossa. Minha mãe não tinha, vamos dizer, recursos sozinha para mantê-las em Salvador. Você assumiu o papel do sem seu alguém pai. Ajudar aqui na condução dos negócios de meu pai. E eu, durante meu início de carreira, eu fui dentista em Itabuna e nos fins de semana ajudando minha mãe a tocar os negócios que meu pai tinha para manter as irmãs em Salvador. E isso foi bom, por um lado, que nós cumprimos nosso papel, por outro, me afastou um pouco das artes, entendeu? Porque o artista é meio complicado, a vida de artista não é fácil. Tem um ditado que diz que artista não tem pouso, tem conexões, entendeu? Então o artista ele nunca se sente preso em nenhum lugar. E o acúmulo de responsabilidades que eu tive que assumir no início da minha profissão, eu levei muito a sério tudo isso, né? E acabou me afastando um pouco do espírito artístico.
que veio despertar novamente na maturidade, que aí eu Hum, já tinha condições de imaturidade para já tinha tempo o mais. seu devido tempo para Uhum, cuidar disso sem atrapalhar a minha vida, né? uhum, Sem atrapalhar a minha vida e hoje, graças a Deus, eu posso fazer isso com uhum. tranquilidade, prazerosamente, sem atrapalhar E nada. por que os sonetos, Alberto? Sonetos. Bom, Que primeiro, não é fácil escrever soneto. primeiro eu gosto de desafios. E soneto, para quem conhece a poesia, talvez é um método de poesia mais complexo e difícil de se Hum, fazer. Porque o soneto, ele tem. São dois quartetos, dois Tetos e dois tercetos, tercetos. são Isso. 14 versos. Sim. E esses versos são ou decassilábicos, que são 10 sílabas poéticas cada um. Não Exa pode ter 9 nem 11, tem que ser exatamente. 10 todos. Ou Isso. alexandrinos, que são 12 sílabas poéticas. Sim. E todos os versos têm que ser a mesma quantidade de sílabas poéticas. Exato. E desses 14 linhas pequenas, você tem que introduzir o tema, discorrer sobre o tema e fechar sobre o tema e dar um encerramento final. Então exige assim uma capacidade muito grande de Uhum. síntese, uma disciplina muito grande de escolha das palavras, Aham. porque o problema da métrica, né, que tem que ser 10 ou 12 sílabas poéticas, todo o verso. E eu me interesso, inclusive, mais pela decassilábica, que é a mais É a difícil de mais tudo. É a difícil. mais difícil. Que é a mais Ah, difícil, que são da poesia portuguesa, poesia sim. inglesa, né? Aham. A Alexandrina é mais a francesa, né? Ela é mais majestosa, ela lhe dá mais liberdade. Aham. Mas a inglesa e a portuguesa, ela é mais uma camisa de força, digamos assim, que você tem Uhum. que ser, você conseguir fazer aquilo em 12 versos, em 14 versos, né? E isso para mim foi um desafio. E houve uma pessoa aqui Uhum. que me influenciou nisso, que foi primeiro, era um dentista. Eu não o conheci pessoalmente, conheci Uhum. só pelas redes sociais. Oscar Benício dos Santos já faleceu aos 90 e poucos anos de idade. Sonetista também. E ele era sonetista e nós fazíamos parte de um grupo do Facebook Aham. em que a gente trocava poesias e comentários das poesias da gente e ele me aparecia com os belos sonetos Hum. e eu comecei a admirar aqueles sonetos e me interessei por fazer sonetos. Uhum. E aí veio também a influência do Brasil, né? Vinícius de Moraes, que era um grande sonetista, Sim. Flor Bela Espanca, que é uma grande Sim. poetisa portuguesa, e que eu até fui a Évora visitar, onde ela Sim. morou, onde ela faleceu, chegou, onde ela perdeu a vida com 33 anos, se não me engano, mas foi Todo bom autor começa como bom leitor, né? considerada uma das maiores Uhum. poetisas da língua portuguesa de todos os tempos. E eu sempre gostei muito da poesia dela, da Flor Bela Espanca. E Vinícius de Moraes, né? Depois Fernando Pessoa, de Portugal também, Uhum. onde eu fui visitar, onde ele andava, onde ele vivia, os bares que ele frequentava, estive lá em Portugal, em Lisboa. Uhum. E aí eu me interessei, era um desafio realmente Aham. o soneto. É uma poesia, como você bem sabe, desafiadora. Muito, Exige, muito. não é pegar um papel só e escrever. Eu Não. gosto muito da poesia livre, às vezes eu É. me sinto até um pouco preso pelo soneto. Aham. Tenho vontade até de deixar minha Hum. poesia livre e aflorar um pouco. Aham. Mas o soneto realmente é muito desafiante, entendeu? Por causa da métrica, né? Por causa da Da métrica. métrica. É E muito complexo. As rimas também, uhum. porque não as rimas não é somente rimar ai com cai, você sabe disso. A rima Uhum. tem que ter um sentido, Tem. ela não pode ser rimas, jargões já explorado muito, né? Paixão com coração. Coração, flor com Horrível. dor, não é só É, assim, não. entendeu? Então as rimas ela tem que ter é, fugir do lugar comum, É, né? Fugir isso. do lugar comum. E tem que E tocar ainda. E você pega tudo exatamente, isso, todas essas regras, e tem exatamente. que ser algo que toca a alma humana. E não Infelizmente, é fácil. infelizmente ou felizmente, o soneto é que abarca tudo isso, né? O soneto realmente é um cadeado, E né? você escolheu o É um mais cadeado. difícil. É um desafio, é um desafio. Mas escolheu e faz bem, porque Uhum, eu sou uma admiradora do uhum, seu trabalho, da sua poesia. Outras pessoas também que eu conheço também elogiaram muito a qualidade dos seus sonetos.
E continue escrevendo, Alberto, se permitindo. Tudo que o coração mandar, os versos livres, os sonetos, contos, crônicas, Uhum. né? Porque é isso. O grande escritor, ele nasce do leitor, né? Daquele menino que era leitor, que lia em casa os livros do pai, que lia os livros da biblioteca, do Telegídio, depois das escolas que você estudou em Salvador. E toda essa bagagem está dentro de você, né? E desenvolver E a aflorando de uma sensibilidade, né? forma tão bonita, Desenvolver a com tanta sensibilidade e qualidade. procurar colocar nossas energias nas É, coisas que vale a pena. Por exemplo, a é. música, eu adoro música clássica, eu sou apaixonado por música clássica. Aham. Eu, às vezes, entro no avião para fazer uma viagem longa, eu boto meu fone de ouvido com Para música ouvir clássica música clássica. e reclamo que o avião já chegou, porque eu estava tão relaxado. Ciro que estava falando, Raquel, eu entro no meu carro e quando eu ligo o som já tem uma música clássica, porque eu quero alimentar minha alma de coisas boas. E as músicas também, É. Raquel, outra coisa que serviu de grande inspiração para mim são aquelas músicas dos Pixinguinhas da vida, Uhum. do Caetano, Cartola. do Cazuza, Uhum. do Gonzaguinha e outros compositores em que você via que as letras da música dele traziam sentimento, traziam uma história, traziam uma mensagem, não era coisas banais, né? São coisas, assim, o Fagner canta muitas Fagner músicas canta muito, fantásticas, muito, muito. Eu gosto entendeu? das músicas de Então Fagner. a música brasileira, para mim, essa música brasileira que parece já estar um pouco distante, ainda sobram alguns personagens como Ana Carolina, por exemplo, que ainda segue essa escola, e alguns outros poucos, Caetano, que ainda está atuando, né? Uhum. Mas perder um pouco desse romantismo, não é só a parte romântica, mas a parte filosófica da mensagem que quer passar, né? A reflexão de uma história de vida, alguma coisa, e isso foi muito influente também na minha vida. Eu sempre gostei muito de prestar atenção às letras da música, porque a gente tem hábito, às vezes, só de escutar o ritmo, mas não presta atenção à mensagem da música, né? Para mim, o principal em uma boa música é a letra, muito mais A do que o letra, ritmo. exatamente. Não sei se é por conta da questão da nossa Lógico. ligação com a literatura, É né? lógico, é lógico. Ô, Alberto, que conversa maravilhosa. Muito obrigada mesmo, viu? Obrigado a por você. tudo isso. Lhe falei que o tempo ia passar, a gente não ia nem sentir, Tá né? vendo aí? Muito obrigada mesmo pela sua visita, pelos seus ensinamentos. Tem tanta coisa que eu queria te perguntar sobre filmes, mas a gente marca. Filmes é outra coisa Aí, tá também vendo? interessantíssima. Vamos marcar para você Sou retornar cinéfilo, aqui, pra gente quanto mais, né? falar sobre essas Quanto mais. coisas que fazem a vida valer a Exatamente. pena, né? Assisti um filme com Amadeus, eu estava comentando esses dias que você termina o filme e você tem vontade que aquele filme continuasse por mais 2 ou 3 horas. É igual aquele Entendeu? livro que você chega na última página e fica A triste. Insustentável Leveza do Ser, a história de uma geisha, e por aí vai, outros Memórias filmes fantásticos. Uma Geisha, é muito lindo. É um filme imageticamente perfeito, Conduzindo viu? Miss Daisy. Morgan Filmes assim, com Morgan inesquecíveis, né? Freeman. Exato. E do mesmo jeito, né? Hoje os filmes também estão com a qualidade Exato. caindo, mas de vez em quando a gente ainda acha os coisa filmes bons. boa. Agora mesmo teve esse aí sobre Oppenheimer, que foi um filme Sim, excelente, né? sim. Conta Foi da história um do bom nosso filme, tempo, muito sim. bem feito, inclusive. Mas tá bom, Raquel, muito obrigado pela Então sua já fica o entrevista, pela sua convite, viu? simpatia. Para você retornar para a Tá gente falar certo. sobre cinema. Cinema e bom. música. Vamos falar Cinema sobre e as letras música, dessas isso, músicas que isso, tocam isso, a alma da isso. gente. Isso, Combinado? Isso. Obrigada mesmo por sua Obrigado a visita, você, a todos que Alberto. nos assistiram. E estou à disposição a qualquer coisa. Ok, estamos finalizando mais um Raquel Rocha Entrevista e agora você vai continuar com o TVI News.